Bom dia a todos, a todas, a todes. Sejam todos muito bem-vindos a essa mesa redonda Geração Game e Cultura de Alta Performance. Meu nome é Aliana Macedo, eu vou ser a moderadora nesse instante aqui com vocês. E eu gostaria, antes de apresentar, nossos convidados e convidadas, gostaria de falar com vocês em relação a querer estimular vocês, tá? Na verdade, quero estimular vocês a. Só um instante que eu perdi aqui o foco. A pessoa ficou nervosa. Eu queria estimular vocês, na verdade, a escreverem aí no chat sobre o que vocês acham que é cultura de alta performance. O que vocês consideram aí como cultura de alta performance? Diga aí. Escreve aí pra gente começar esse bate-papo legal. Eu gostaria de pedir encarecidamente para Cléo Jardim se apresentar primeiro e depois eu vou passar a palavra para Arthur Diego. Eu vejo que o pessoal está se apresentando aí primeiro em ordem alfabética, mas eu vou mudar um pouquinho a regra aí. Olá, tudo bem? Meu nome é Cléo, eu sou gerente de comunidades e game designer da Extim. Trabalho aí com gamificação há uns 6 anos, 8 anos de tomar coisas que eu fiz enfim, antes de entrar profissionalmente aí no mercado, mas no que diz respeito à minha conexão com jogos e com a cultura de videogame é desde pequena. Participo de Game Jams desde a adolescência, fazendo script para RPG Maker. Lá atrás, vocês devem lembrar como é que era essa época, alguns de vocês. E eu estou muito ansiosa para essa conversa, porque, enfim, é um tema que eu acho que toca aí pessoas interessadas nas mais diversas áreas, né? Eu acho que vai ser uma conversa bem legal, estou muito ansiosa, espero que vocês gostem também, participem aí no chat, mandem perguntas, até para a gente conseguir fazer, né, esse diálogo ser uma coisa de mão dupla, bem bacana, bem legal. E o Arthur agora. Beleza, bem. Meu nome é Arthur Andrade, eu atualmente sou desenvolvedor sênior, também trabalho na Extim, e eu tenho assim, uma relação muito próxima com essa questão de games. Eu assim, jogo desde que eu me dou como gente. Já tive experiência como jogador profissional, já tive experiência como aspirante a game dev também. Não trabalho com isso atualmente, mas isso aqui é um hobby que eu sempre vou manter. E interajam bastante aí, perguntem bastante coisa, que eu acho que vai ser uma conversa muito bacana, vai ser uma conversa que eu estava querendo ter um bom tempo. É isso aí. E meu nome é Aliana Macedo, eu sou professora do IFRN de Informática, também professora de jogos digitais, tenho aí algumas formações na área de computação gráfica, TI, enfim, tenho um arsenal de coisas aí, matemática também. Então, gente, vocês viram aí que o pessoal, né, tem história, a gente tem bastante coisa para conversar com vocês. Mas eu quero ver aí, né, depois o que vocês estão escrevendo aí no chat em relação a o que é alta performance. Que quando a gente fala alta performance, já imagina, pelo menos antigamente, né, já imaginava assim, a pessoa vai produzir muita coisa em pouco tempo, eu preciso otimizar o meu tempo, preciso fazer mais. E essa cultura, né, de fazer mais em menos tempo acaba, às vezes, ficando um pouco distorcida, porque favorece um lado, que é basicamente a empresa, e desfavorece um pouco, né, bastante, na verdade, a gente. Então, era um questionamento, na verdade, que era interessante a gente levantar. Mas aí, dentro desse tópico, eu queria ver aí com a Cléo e o Arthur, exatamente o que vocês consideram como sendo de cultura de alta performance? Vocês se consideram pessoas de alta performance? Eu realmente posso. Você quer começar, Arthur? Não, pode ir. Ok. Bom, eu diria que alta performance ela surge do encontro, né? Assim, nós somos pessoas que estamos em uma condição de alta performance porque estamos em uma cultura de alta performance. E eu acho que é nesse encontro, né, entre os interesses da organização e o que ela permite também que nós manifestemos, né, os nossos interesses, as nossas maneiras de trabalhar, de existir, que essa alta performance acontece. Não só, né, no atingimento de metas, né, dessa alta produtividade que foi comentado aí no chat também, mas no atingimento dos objetivos pessoais de cada um, de carreira de cada um, de, enfim,
uma série de completudes que vão para além da produtividade que fazem da gente a gente, que, enfim, eu trabalho diferente de como o Arthur trabalha, diferente de como outras pessoas trabalham em um ambiente de alta performance, ele permite que cada pessoa, né, contribua e usufrua, né, desse ambiente de uma maneira mais individualizada, que permita a cada um atingir seu potencial de uma maneira diferente. Perfeito. Caso, eu diria que eu não gosto de querer me autoavaliar nesse aspecto, só que eu gosto de pensar que eu tento estar na mais alta performance possível. E, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque é uma preocupação que eu passei a ter com o tempo. Né? É uma preocupação que eu passei a ter depois de um tempo, né, com um pouco mais de maturidade. Eu diria que hoje em dia, realmente, eu me preocupo bastante em dar o meu melhor. Então, acho que para mim, passa um pouco por esse conceito, só que também passa um pouco pelo conceito de fazer algo que eu tenho orgulho, algo que eu realmente acredite que está tendo um impacto bacana, que está sendo uma coisa que eu gosto bastante. Acho que passa bastante por isso. Legal. Seguir bem a linha mesmo que a Kleber comentou, né, de seria alta produtividade. A gente acaba falando bastante de alta produtividade no mercado por conta do nosso contexto histórico. E aí não tem como eu não comentar, né, que a gente traz esse conceito de alta performance por conta aí da relação que a gente tem com a empresa, a forma como a gente aprendeu, na verdade, a lidar com essa empresa. E se a gente for pensar, até pouco tempo atrás, antes, porque a revolução digital, gente, faz pouquíssimo tempo, né? Até pouco tempo atrás, a relação empresários, empresa e funcionário era completamente diferente. A empresa, ela selecionava os funcionários, fazia, né, aquele treinamento básico, a integração, mas basicamente era uma via de mão única. Os funcionários, eles tinham que prover para a empresa. Então, tudo era em função da produtividade da empresa, dos lucros da empresa. Só que aí, olha só o que aconteceu com a revolução tecnológica, digital e outras mais. Muita coisa mudou em relação às nossas aberturas de possibilidades. Então, hoje, por exemplo, a gente tem como mudar a nossa mentalidade fazendo pesquisas, entrando em contato com diversidade, vendo novas propostas, quantidade de startups que aumentou aí brutalmente. A gente teve uma mudança no formato também de relação do trabalho remoto. Então, a Covid, ela na verdade só acelerou isso, tá? Segundo, inclusive, o Fórum Econômico Mundial de 2020, do ano passado, olha só. Eles mostram na pesquisa deles que esse aumento, né, exponencial aí das oportunidades de trabalho remoto cresceram muito, a digitalização das tarefas, dos processos, recrutamento via Skype, por exemplo, aumentou, ou outras plataformas. Então, a forma como a gente se relaciona é diferente. Só que, olha só, o modelo físico, né, nosso funcionário lá na empresa, o nosso empregado coordenando ele, a gente escutava, às vezes, falas do tipo, na verdade ainda escuta em alguns lugares, infelizmente, do tipo, se você não trabalhar direito, não fizer mais, não tiver alta performance, tem quem faça por menos. A gente escutava isso. Hoje, isso já é algo questionável. Por quê? Porque a gente tem, do lado do funcionário, a possibilidade, por exemplo, de fazer a mudança. Não, o que eu estou falando, eu não estou me sentindo bem, por exemplo, nessa empresa. Eu tenho outras possibilidades. Eu posso fazer um treinamento online hoje em dia, coisa que antigamente já era um pouquinho mais difícil. Então, nessa pegada aí que a gente tem, que a gente fala de mundo VUCA, tá? É um conceito aí bem amplo de mundo VUCA. A gente tem um mundo, na verdade, que ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. No sentido de que as coisas não estão certas ou erradas, as coisas... o que é certo, na verdade, é o que funciona, mas pode ser que não funcione amanhã. E falando um pouco sobre alta performance, do meu ponto de vista, eu me considero uma pessoa... Eu não vou ser...
É importante que a gente também admita nossos pontos positivos, assim como o jogador, tá? Como um gamer, é importante que a gente traga relevância sim para os nossos pontos positivos. Então, eu me considero uma pessoa de alta performance. Isso não é me achar um pouco mais ou um pouco menos, o fato. Por quê? Porque hoje em dia eu consegui equilibrar muito bem o meu ponto de saúde, meu ponto de estar com as pessoas que eu gosto, de poder estudar, ter tempo livre para estudar, de conseguir organizar meu trabalho. Então, hoje eu faço o máximo, mais 100% do que eu posso dentro de cada ambiente que eu estou. Então, eu dou o meu melhor em função desse equilíbrio que eu tenho hoje em dia. E aí eu quero perguntar para vocês, levando ainda em consideração essa questão da alta performance, quais são as motivações? Olha só, quais são as motivações que vocês têm aí para continuar na X-Team? Porque eu sei que a X-Team aí é um modelo de empresa diferente. Eu quero que a Claire, inclusive, comente aí um pouco sobre o que é a X-Team, como é que a X-Team trabalha nesse formato, né, mais digital. E o Arthur, eu sei que ele tem aí também uma experiência legal para poder falar para a gente sobre as motivações que mantêm ele no trabalho, que, gente, ele recebe aí convites de outras empresas de peso e não sai da X-Team. Por quê? Cleo, comenta aí para a gente, dá um contexto aí do que é a empresa. Bom, a Extreme é uma organização australiana, né? A gente vai completar 15 anos agora no final do ano. A gente nasceu 15 anos atrás já 100% remoto. Essa novidade aí que, enfim, a pandemia trouxe para muitas empresas é uma coisa que a gente vive há mais de uma década. Inclusive, somos criadores de tendência e referência nisso, em trabalho remoto já tem bastante tempo. A gente tem hoje quase 700 pessoas em mais de 70 países diferentes. E a gente organiza o nosso trabalho sem nenhum escritório, 100% remoto, e a gente é assim desde o começo. E a gente sempre teve essa preocupação, né, dessa interpretação, na verdade, de alta performance, como sendo isso que a Liana mencionou, né, de que a gente quer que as pessoas que trabalham com a gente não quer só que elas entreguem o que precisa ser entregue, a gente quer que elas sejam felizes acima de qualquer coisa, porque a gente acha que isso é um a priori. Se elas estiverem bem, se elas estiverem felizes, se elas estiverem realizadas, se elas estiverem conseguindo acabar de trabalhar aí, fazer a academia que elas fazem, ou estudar, ou fazer o curso que elas querem fazer, ou passar um tempo com a família, elas vão entregar um desempenho melhor. Não só para a empresa, né, mas, enfim, como para longo prazo mesmo, de fazer com que elas permaneçam ali. Eu achei interessante esse tópico aí do que motiva vocês, porque antes de ser gerente de comunidade e game designer, que é a minha função hoje dentro da empresa, eu entrei originalmente na área de recrutamento e tem 4 perguntas que eu faço em toda entrevista desde que eu comecei minha carreira em RH 8 anos atrás, e uma delas é exatamente o que motiva você, né? Qual é o seu principal drive, né? O que te faz acordar todo dia e permanecer, né, dedicando energia, dedicando tempo, dedicando afeto ao seu trabalho atual. Então, essa é uma pergunta que eu fazia para todos os candidatos. Arthur, inclusive, foi um dos meus candidatos naquela época. Ele pode depois contar um pouco essa história, até por uma perspectiva diferente, que pode ser legal de ouvir também. Mas eu acredito que, para mim, assim, o que eu acho que a gente faz muito especial e o que é o meu drive é justamente dar, né, um ambiente onde cada pessoa possa colocar o drive dela em prática. Então, eu acordo todo dia pensando quantas pessoas hoje eu posso motivar, ainda mais pela natureza do meu trabalho de game design, de community manager. Eu acho que essa é o que me mantém na X-Team, é que eu tenho uma autonomia muito grande, uma liberdade muito grande de tomar decisão, de colocar projeto para frente, de ouvir as pessoas, de receber feedback, de dar feedback. A gente tem uma cultura tão livre, tão aberta e com uma flexibilidade tão grande. Eu trabalho a hora que eu quiser, basicamente. Tenho responsabilidades, cumpro com elas, alta performance está aí, mas eu tenho uma flexibilidade muito grande para lidar com essas responsabilidades, que é uma flexibilidade que não acontece, enfim, na maior parte, né, dos nossos concorrentes e do resto do mercado. E é uma coisa que a gente até gostaria que fosse enfim, a gente já está nesse processo, né, de influenciar para que outros lugares também permitam que as pessoas trabalhem remoto de verdade, né, e não um home office, né, existe essa diferença muito grande entre esses dois, e o que a gente quer é trabalho remoto, não é home office, não é o desconforto do escritório no conforto da sua casa. O que a gente quer é justamente que as pessoas tenham para se ganhem, né, esse poder de decisão, esse poder de ajuste, de flexibilidade, de motivação.
Então é isso, esse é meu motivador e, coincidentemente, um dos valores principais da nossa empresa. Tentei responder as duas perguntas assim, de uma vez só. Beleza. É. E então, agora passando da minha perspectiva, né, falando um pouquinho dessa questão toda. Bem, como a Cleo falou, ela foi o meu primeiro contato. Eu acho que não poderia ter tido o melhor contato possível para a empresa. E assim, como dev, eu imagino que tem algumas pessoas que são da área de tecnologia destino, né? Imagino que tem algumas pessoas que pretendem talvez entrar nessa área. E é uma área que ela está muito em evidência atualmente. Ela está muito, ela está sendo muito valorizada, está sendo muito buscada. E por causa disso, você acaba sendo abordado por várias frentes, né? Acaba sendo abordado por várias empresas. E uma coisa que para mim pareceu quando a Cleo entrou em contato comigo, quando eu vi um pouco sobre a empresa, etc. Eu olhei e falei assim, cara, tá bom, eu vi, achei legal, assim, na, na teoria é tudo muito lindo, mas qual que é a pegadinha? Isso ficava o tempo inteiro na minha cabeça. Eu acho que a gente está tão acostumado a achar que sempre tem algum ponto negativo, né? E eu acho que assim a melhor confirmação para mim foi que não tinha nada disso. Então assim, realmente a empresa assim, ela tem um jeito muito específico de tratar os funcionários. E nesse ponto, assim, eu posso falar que, assim, com toda a certeza do mundo que, pelo menos da minha experiência, a empresa que, assim, com a maior preocupação do humano, do fator humano que eu já passei. E essa preocupação ela não se dá com falas, com discursos vazios, nem nada do tipo. Assim, é uma coisa que você vê claramente, sabe? Assim, é uma coisa que, quando você entra na empresa, todo mundo já veio me mandar mensagem, já veio falar assim, ó, que bom que você está aqui, etc. Gente que eu nunca tinha conhecido, gente de outros países, gente de outras culturas. E aí eu fui continuando e ainda sempre com esse sentimento no início, né? Falando assim, qual que é a pegadinha? Alguma hora vai ter algum momento que eu sei que assim, alguma das coisas que eles falaram não é verdade. O que, assim, foi o maior erro possível que eu poderia ter cometido, porque realmente é exatamente isso. E um ponto que eu já tinha conversado um pouco antes com a Cleo é que, assim, a parte de gamificação da empresa, assim, para mim, é uma coisa que é surreal. Falando um pouquinho mais sobre mim, né? Eu sempre joguei a minha vida toda. E eu sempre tive uma relação de muito amor com um gênero específico de jogos, né? Apesar de jogar vários gêneros diferentes, só que eu acho que assim, eu passei grande parte da minha vida jogando MMORPGs. E a empresa ela tinha esse feeling de que eu não estava, na verdade, numa empresa, eu estava numa guilda de amigos, que todo mundo tá ali querendo jogar junto, querendo passar aquele tempo de proveito juntos. Então, acho que, assim, para mim, esse ponto, quando isso se confirmou para mim, que todos os dias eu fiquei testando novamente essa mesma ideia, falando assim, ó, vai ter alguma pegadinha, vai ter alguma pegadinha, e não teve. E eu acho que esse foi o melhor momento para mim quando eu virei para tudo isso, falei assim, cara, não tem realmente uma pegadinha aqui. É realmente desse jeito. Todo mundo aqui está sendo genuinamente preocupado com o bem-estar do pessoal. E é meio que nesse pensamento que a própria Cleo já falou, que isso vem antes. Isso não é uma recompensa pelo seu bom trabalho. Ao contrário. É assim, o mínimo que a gente pode fazer é te dar o melhor ambiente possível para você poder trabalhar. E depois disso, a gente vai falar de alguma outra coisa. Isso aqui, no início, sempre foi assim. Então, acho que para mim, assim, como a própria Aliana citou, eu acabei criando um gosto muito grande também por processos seletivos de devs. Daí é um assunto que a gente pode entrar um pouquinho depois, do motivo pelo qual eu criei isso, mas só que isso resultou de recentemente eu recebi assim, várias propostas de várias empresas que muita gente sempre fala com muita admiração, sempre são as top do mercado. E
não escolho, eu não opto por fazer essa transição, por sair de onde eu estou atualmente, porque eu acho que eu nunca achei uma comunidade com tanto sentimento de comunidade. Eu acho que eu nunca achei um lugar onde eu me sentisse tão confortável. Eu acho que eu nunca achei um lugar que realmente trouxesse assim à tona essa sensação. Eu sempre pensei, né? Eu sempre quis trabalhar com jogos porque é uma coisa que eu sempre amei muito. E quando eu achei uma empresa que basicamente tem todo um sistema interno de jogos, eu falei assim, não, isso só pode ter sido feito para mim. Então, eu acho que foi basicamente daí que saiu essa toda. Falei bastante, gente, desculpa. Acho que eu passei um pouquinho tempo. Queria te escutar mesmo. Caramba, quanta coisa. Quando falo em motivação, né, em alcançar alta performance, eu não tenho, assim, como esquecer do meu histórico. Eu até comentei em off, em outro momento, para a Cleo e para o Arthur. E, gente, minha criação é uma criação das antigas, mais tradicional, né? Que você tinha que ter um rendimento lá da nota na escola, tem que ser a melhor, uma top, exemplar. No mercado de trabalho isso não foi diferente, eu sempre me cobrava muito pelo resultado, sempre precisava estar ali com resultado positivo, mas não me preocupava tanto, na verdade eu não aprendi durante esse período sobre o processo, o momento, sabe, do trabalho, mas eu sentia aquela angústia no ambiente de trabalho, tipo, eu não estou bem, eu não me relaciono bem com as pessoas, tem muita coisa errada aqui, eu não me sinto representada. Eu trabalhei 10 anos na área de TI, lá em São Paulo. Morei 10 anos em São Paulo, fiquei trabalhando em TI. Não trabalhei 10 anos, desculpa, mas assim, fiquei boa parte desses anos trabalhando com TI. E eu não me sentia inclusa. E esse sentimento, ele foi me corroendo de uma forma que, depois de um tempo, eu comecei a perceber certos movimentos de outras pessoas e do mercado que me deram, assim, um ar para poder conseguir um respiro, para poder pedir demissão, para poder sair da área. Mudei completamente, voltei a ser estagiária, comecei a trabalhar com cinema, sabe? Então, assim, foi uma reviravolta tão grande, mas um fato interessante aconteceu, que foi o momento de um pedido de demissão. E a empresa, ela tinha, assim, muitos programas legais dentro da empresa para envolver o funcionário. Eu digo que é uma empresa que está em construção, sabe? Ela tem um grande potencial, não vou falar, claro, o nome da empresa, em respeito, mas ela está em construção, porque ela tinha bons programas, por exemplo, o Happy Hour, uma estratégia utilizada para poder fazer as pessoas se integrarem, tinha educação, incentivo para fazer faculdade, cursos, você tinha momentos ali de integração com a equipe, premiações, tinha uma parte ali muito boa para poder fazer a pessoa ficar dentro da empresa. Tanto que tinha muitas pessoas que tinham os amigos, tinham um relacionamento, praticamente a família era a empresa. Tudo que tinha na vida da pessoa era dentro da empresa. Só que do outro lado, apesar deles fazerem isso, do outro lado tinha um lado negativo que eu percebi assim, eles estimulavam indiretamente muita competitividade, porque as recompensas, sejam elas financeiras ou de cargo, eram em função do seu desempenho, vou botar entre aspas, porque o seu desempenho ele era bem relativo. Não tinha como todo mundo subir de cargo todo ano. Né? Se você fosse 100% de alta performance, não tinha como todo mundo subir. Então era um funil. Como é que as pessoas naturalmente fazem esse funil funcionar? Ou você é muito bom e se destaca em relação às outras pessoas, ou você arma para outras pessoas ficarem abaixo de você, né, para poder você conseguir subir em cima delas. E acontecia muito isso, infelizmente. E aí aconteceu exatamente isso comigo. Fui colocada num projeto que acabaram justificando a minha não subida por conta disso, sendo que eu já tinha negociado para eles, não precisa, eu quero paz. Minha motivação eu quero paz. Então, aconteceu isso e eu fiquei tão chateada, mas tão chateada, que no momento do review eles falaram assim, olha, você não preencheu tais requisitos, mas você pode melhorar, a gente vai você é muito acadêmica, falando assim, você é muito acadêmica, mas a gente vai te ensinar a ser uma pessoa de alta performance melhor para a empresa.
E aí eu fiquei pensando, eu parei a fala do meu gerente, falei assim, olha, vocês têm toda a razão sobre todo o perfil que vocês fizeram sobre mim. Só que eu não acho que eu deva me adaptar à empresa. Percebe que isso seria moldar a minha personalidade, o meu jeito de ser, os meus valores para poder depender da empresa, ter um relacionamento que não é sadio? E aí, naquele momento eu falei assim, não sou eu que tenho que me adaptar a vocês. Eu tenho que achar uma empresa que esteja adaptada ao meu jeito de ser. Estou pedindo demissão. Nesse momento eu saí da empresa. Eles ficaram meio assim, sabe? Mas nesse momento, assim, deu a virada de chave, porque eu comecei a buscar coisas que me traziam satisfação. Porque é bem o que o Arthur e a Cleo comentou. O que me traz satisfação, eu vou fazer com muito gosto. Eu vou fazer o máximo para poder render, para poder manter aquela relação. A relação de trabalho não é tão diferente de outras relações que a gente tem com outros ambientes, com pessoas, com o meio ambiente mesmo. Esse carinho que a gente traz no nosso fazer, no nosso olhar, o cuidado que a gente tem, ele é para com tudo. Então, não é só porque a gente ganha, por acaso a gente ganha dinheiro no que a gente gosta de fazer, mas isso não é tudo, gente. Então, eu comecei a buscar e aí eu me achei na docência. Gente, eu sou apaixonada pela docência porque eu consigo fazer exatamente tudo que eu gosto. Trabalho com jogos, trabalho com matemática, trabalho com informática, trabalho com projetos e tenho que ficar me inovando o tempo todo, tenho que lidar com equipes diferentes, cada turma é uma forma diferente de lidar e tudo isso é muito estimulante para mim. Bom, mas eu também já falei demais. Vamos estimular aqui, então, outras perguntinhas. O pessoal falou aqui, né? A Cleo comentou um pouco sobre a X-Team. E eu queria que a Cleo complementasse aí, falasse um pouco pra gente sobre essa questão da gamificação, porque a gente vai começar a fazer o link aí com o gamer, que a gente até ficou aí no ar, mas a gente não falou muito ainda não. Eu quero que a Cleo comente aí um pouquinho sobre o que seria a gamificação, quais são as ações que tem de gamificação dentro da X-Team. Seu áudio. Cleo. Agora você está me ouvindo. O que deu muito certo para a gente lá atrás, quando a gente começou a iniciar nossas estratégias de gamificação, foi a ideia de que a gente não queria, né? Porque tem muitas empresas que gamificam o obrigatório, né? Elas gamificam o que você entrega de core business para aquela organização. Nossa primeira decisão foi criar as bounties, né? Que são, enfim, são estratégias que até hoje a gente coloca em prática, que são incentivos, né, enfim, onde a pessoa recebe, enfim, ela escolhe, na verdade, entre uma lista de missões que ela pode aceitar, coisas que ela vai fazer para o bem-estar dela pessoal fora da empresa. Então, tem às vezes bounties que são faz um piquenique com a sua família, ou leia um livro novo, ou jogue um jogo e faça um review para a gente no chat da empresa. Então, a ideia era incentivar a pessoa não a fazer coisas dentro da empresa, mas fazer coisas fora, que fossem dar prazer, que fosse garantir para ela que, olha, não, a gente não é uma empresa, porque assim, trabalho remoto é muito fácil você cair naquela armadilha de trabalhar 12 horas por dia, né, de ficar sempre disponível. Então, a gente queria ter a certeza de que as pessoas entendem que a partir dessa estratégia que a gente quer, não. A gente quer que você... Enfim, a gente sabe que você tem suas responsabilidades no trabalho, faça as responsabilidades, a gente tem que ter todo um sistema também para te ajudar com isso, mas a gente quer te incentivar a fazer coisas legais. Então você vai lá, faz um piquenique com a família, posta foto lá pra gente ver, a gente fala, ai, que bonitinho, sua filha, seu filho, que legal, gente, olha só, você cozinha bem, aí cria essas relações a partir dessas coisas que são trazidas de fora. As pessoas que participam disso, elas ganham moedas, que elas podem trocar por esses swags maneiríssimos aqui que eu e Arthur estamos usando. Então, esse boné, essa camisa, esse casaco aqui, que é o casaco da temporada 8. Não sei se deu para ver, mas enfim, a gente tem muitos itens assim menores que você pode comprar, além de outras atividades que permitem você ganhar itens de maior valor. Eu tenho aqui alguns exemplos, né? Tem um dito que eu ganhei na nossa última conferência do ano passado. Você vê aqui que tem aqui o nosso logozinho mesmo da camisa, nosso, né, slogan mesmo da camisa, tem aqui o nosso símbolozinho. É muito legal, quem não conhece, é ótimo, gente. A caixinha de som pixel art é completíssima, é muito legal. Nesse ano, né, a gente teve a conferência anual agora há pouco, né, no começo desse mês. Eu ganhei um Oculus Quest 2, gente, olha só que chiquérrimo, né? Nossa, eu nunca tinha tido uma experiência de VR antes. Então, a empresa, a gente tenta criar nossa gamificação através de duas coisas. A gente quer que as pessoas
tenham um dia a dia mais prazeroso e a gente quer dar para elas a oportunidade de elas fazerem coisas que elas nunca fizeram. Dentro do meu caso aí, tem aí minha experiência de VR que eu nunca tinha tido até esse ano e essa oportunidade. Então tem as bounties que são desses sistemas, tem as houses, né, são as casas, é uma coisa meio Hogwarts, assim, quando você entra na empresa você pode escolher entre 6 casas, a que mais combina com a sua personalidade, que tem pessoas que você já conhece. Outra questão também, a gente tem jogos que a gente faz na nossa plataforma de trabalho, que é o Slack. Não sei se alguém conhece, mas Slack é tipo um Discord, só que mais sério, mais formal, mais chatinho. Mas a gente começou a usar e fez ele ser tão legal ou mais do que o Discord. A gente tem hoje 3 jogos feitos para o Slack. E eu posso garantir para vocês que fazer jogo para o Slack não é fácil. É uma plataforma feita para você não fazer jogo nele. E a gente decidiu ir lá fazer. E aí a gente cria essas ocasiões onde você pode, tipo, tô aqui no intervalo do trabalho, quer saber, vou jogar um pouquinho aqui a Torre, que é um dos nossos jogos. Ou a Arena, que é um Battle Royale que a gente fez no Slack para você jogar com seus colegas de trabalho. Então, uma vez a cada 2 semanas a gente tem lá nosso Battle Royale, e aí você vai, conhece pessoas que estão trabalhando em outras equipes, e aí você chega lá no final, você tá querendo atirar no cara do financeiro, que, enfim, isso gera, né, histórias entre as pessoas, né? Eu falo que eu sou community manager e game designer e eu faço as 2 funções, porque dentro da Xteam essas 2 coisas, gamificação e comunidade, estão completamente relacionadas, né? Então a gente fala que os jogos que a gente faz hoje, eles são para criar histórias entre as pessoas. As nossas estratégias de gamificação são para criar histórias entre as pessoas, porque é isso que gera esse senso de comunidade que o Arthur descreveu. Então, enfim, tentei pincelar assim, as mais famosas, mas a gente tem outras. A gente tem um budget adicional para além do seu salário, que independe de performance, é igual para todo mundo, é o mesmo para mim e para o CEO. E a gente tem esse budget para, a gente chama de Unleash, né? Para você, enfim, investir em novas coisas na sua vida. Então, desde viagem, enfim, melhoria do seu ambiente de trabalho, decoração, que é uma coisa que eu preciso e que o Arthur certamente já usou. Estou aqui num cenário novo, meio vazio, mas eu vou usar o Unleash mês que vem para dar uma decorada nisso aqui. Mas, enfim, né, um valor adicional que você recebe para tornar a sua vida melhor, independente de performance, que é isso que o Arthur falou, que para a gente é isso. A gente acredita que se você tiver boas condições de trabalho, estiver se sentindo conectado com as pessoas que você trabalha com e estiver sendo motivada a fazer as coisas que te dão prazer na vida, gente, você vai fazer um bom trabalho, né? Vai dizer que você não faria. Eu acho que é isso. Exatamente. É isso que a gente, isso que a gente faz, é isso que a gente acredita. Ai, que linda. Gente, eu preciso comentar aqui do chat. Voltando ao lado sobre a motivação, eu perguntei no chat mais cedo, né, o que te motiva? Porque no final das contas é o que realmente te levanta todos os dias lá da cama para você fazer alguma coisa. É simplesmente pagar as contas? Ou não, né? É ter aí alguma coisa a mais. Aí a Cláudia comentou que eu me motivo com flexibilidade de horários e ver resultado no que eu faço. Ver resultados. Vamos segurar essa, porque a parte de jogos entra muito nisso também. E aí, com a fala da Cleo falando sobre a gamificação, bombou aqui o chat. E o Adriano perguntou como faz para trabalhar com vocês. Depois vai deixar as redes sociais aí também, os contatos, tá? Você quer falar alguma coisa, Arthur, Cleo? Quer responder? A gente tem nosso processo seletivo aberto, você pode visitar nosso site, xteam.com, enfim, a gente deixa as vagas, principalmente as de desenvolvimento, abertas lá, disponíveis para você checar. É uma recomendação que eu faço, se você ainda tiver assim, quero saber mais e tal, a gente tem nosso programa Xteam em português, que está disponível no YouTube, a gente faz todo mês, você pode ir lá checar, fica perto da gente, que eventualmente você trabalha com a gente, é o que a gente sempre fala para todo mundo. Só chegar que talvez eventualmente, né, a gente vai se comunicando até chegar o momento e faz isso acontecer. Pra fazer parte da comunidade. Exatamente. Aí. Gente, eu também cheguei neles assim, eu vi uma stream no YouTube, acompanhei, aí fiquei apaixonada pela empresa, apaixonada pelos dois, e aí fui conversar com eles. É assim, a gente tem que se meter. E deu super certo. Super agradeço a presença. Olha só, o pessoal comentando que da hora, já quero esse vídeo gravado. Não consegui assimilar tudo. Quanta informação top, o Adriano comentou. E também comentou, Cleo, quais linguagens você usa só para saber se já tem alguma das skills? Em termos de linguagem de programação, eu imagino, né? Então, a gente tem vagas para as mais diversas tecnologias, né? Xteam a gente trabalha com projetos em empresas diversas, né? Se vocês checarem o site, a gente tem clientes como a Coinbase, a Riot Games, aí pessoal que gosta de videogame sabe do que a gente está falando, então é o nome dos nossos clientes, principais, inclusive. A
A gente tem gente na Google, tem gente na Beachbody, a gente tem gente em empresas que são extremamente relevantes no que elas fazem, e então isso permite que a gente, enfim, tenha vagas para as mais diversas tecnologias. Assim, o que está bombando muito hoje em dia, né, é JavaScript, porque é muito versátil, você consegue trabalhar no back-end e no front-end, você consegue, enfim, fazer mobile, você consegue fazer o que você quiser com essa linguagem, é a mais versátil de todas. E Golang, que é, enfim, a sensação do momento, né? As grandes empresas que usavam JavaScript estão migrando para Golang, então tem um movimento aí que está sendo feito nisso também. Essas duas, assim, nesse momento é o que aparecem mais. Mas tem vaga para todo mundo, UX, UI, se você não é desenvolvedor, no caso. Tem vagas para, enfim, gerente de projeto, tem outras oportunidades para você trabalhar com a gente de linguagem. Realmente a gente, o mais importante para a gente não é as linguagens que você sabe, é como é que você resolve o problema, como é que você dialoga com as pessoas e como é que você, enfim, lida com comunicação, porque no final das contas é o que essa flexibilidade exige, né? Acho que acima de qualquer coisa, né, a responsabilidade de você comunicar o que está sendo feito, mesmo que essa flexibilidade te permita fazer quando você quiser, da maneira que você quiser. Mas acho que é isso é mais importante do que a linguagem. A linguagem, você chega lá, depois de 2 semanas, senta com o Arthur, 2 semanas ele te ensina Golang, você vai estar trabalhando. O importante é você fazer, enfim, ter um bom senso aí de resolução de problema e uma boa habilidade de comunicação com as pessoas. Olha só, perfil pessoal. Exatamente. Pois é. Que a gente valoriza bem mais que o técnico, inclusive. Pois é, gente. É a tendência, tá, gente? Sim. Quem tá ainda pensando só em diploma, certificado, não seja importante, inclusive eu sou professora, não posso nem falar o contrário. É extremamente relevante, claro, a formação, mas não é isso que vai ditar, tá, a contratação, ainda mais em empresas que são inovadoras como a Exim. E aí, olha só, queria fazer a pergunta primeiro para Arthur, porque eu tenho um pouquinho aí do conhecimento da sua história, da sua trajetória, de como você entrou na Exim, de como você virou, na verdade, desenvolvedor, e por você ser jogador, né, também, eu quero entender aí o que essa geração gamer tem a ver com alta performance. Como é que ajudou você a entrar na empresa, a virar desenvolvedor? Deixa eu falar então, deixa eu começar falando um pouquinho sobre essa questão toda, né? Porque isso é um ponto que realmente eu queria falar bastante, principalmente para todo mundo que às vezes está nesse processo, né? Está nesse processo de decisão, está nesse processo de colocação, porque é uma coisa que eu queria ter escutado muito, assim, um depoimento assim. Explicando, né? Assim, como eu já falei algumas outras vezes aqui até hoje, eu tenho uma paixão enorme por jogos. Sempre foi uma coisa que me trouxe muita felicidade, sempre foi uma coisa que eu sempre estava nesse meio, eu sempre estava ali, eu sempre ficava na comunidade, sempre estava experimentando jogos novos, etc. E, claro, né, eu acho que, como todo mundo que gosta bastante de jogar, eu falava, não, o mundo ideal seria um mundo onde eu conseguisse jogar todos os dias, onde eu conseguisse expressar essa minha paixão, né, conseguisse me sentir bem todo dia. Todo mundo tem uma coisa que quer fazer, né, uma coisa que quer experimentar todos os dias. E aí, o que eu fiz, né, falei assim, beleza, então, já que eu quero jogar todos os dias, por que não trabalhar com jogos? Foi o meu primeiro pensamento. E aí eu comecei o processo, né, a minha breve carreira como jogador profissional. Então, eu fui jogador profissional em 2 jogos. Eu fui jogador profissional em um MOBA, chamado Smite, e fui jogador profissional em um FPS, chamado Rainbow Six Siege. Eu passei assim, tempos muito bons, ganhei campeonatos, participei de todo aquele processo. Só que uma coisa que eu percebi nesse momento foi que o seguinte, eu era muito passional para poder ver jogos como minha profissão. Eu era muito passional em relação a jogos para poder ver como a minha profissão. E aí eu comecei a olhar isso tudo e falei assim, então, já que não tem como, já que eu não vejo, né, um futuro muito claro sendo jogador profissional, não é exatamente o que eu quero continuar tendo esse gosto, quero continuar tendo essa paixão por jogos, então talvez eu crie jogos. E aí, por causa disso, eu comecei a me interessar por programação. Então eu falei assim, já que eu quero criar jogos, então preciso de aprender como que faz jogos. Isso tudo, então, criou essa faísca para poder motivar a
ser desenvolvedor, ser engenheiro de software. E isso foi muito importante, foi extremamente importante, na verdade, porque me colocou nesse mundo, né? Assim, para mim, hoje em dia eu julgo ter sido um momento assim crucial para mim, para minha carreira, e isso eu achei assim sensacional. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro ponto que eu queria passar, o primeiro ponto que eu queria colocar. E o segundo ponto, né? O segundo ponto que eu também queria falar, que eu acho que aí vem a parte mais legal dessa toda, né? Então beleza, então será que eu peguei todo aquele tempo, toda aquela experiência que eu tive jogando, toda essa paixão que eu tinha e joguei fora, né? Depois disso, falei assim, agora eu tenho uma carreira, vou focar nessa carreira, né? Acabei não indo para game dev, eu comecei como web dev e fiz, assim, mexi em quase todas as áreas de engenharia de software. Só que aí eu falei assim, recentemente, né? Quando justamente eu olhei para minha carreira e falei assim, beleza, agora eu acho que o meu conhecimento técnico está relativamente consolidado. Só que um fato interessante, e isso também é legal para quem está fora do mercado saber, né? Eu não tenho formação na área de ciência da computação. E é bom também falar dessa área nossa, porque é uma área muito democrática nesse aspecto. É uma das áreas que eu acho que aboliu assim, mais rápido essa necessidade de formação, porque foi uma coisa natural, foi uma coisa que assim, que nem não foi uma pessoa falando, foram assim, as empresas falando assim, não, a gente precisa de gente para poder trabalhar. Então, eu não tô nem aí se você tem formação ou não. Claro que isso varia de lugar para lugar, né? Mas só que eu diria que o padrão do mercado hoje é de não olhar muito para isso, de não ser categórico nesse aspecto. Só que por causa disso, eu falei assim, eu quero falar sempre com esse pensamento de alta performance, de ser o melhor, né, de ser o meu melhor. Eu falei assim, eu acho que, como eu não tive a formação teórica, né, não tive a formação acadêmica em ciência da computação, eu preciso de suprir todos os buracos que isso possa ter trazido para mim. Então, eu fui pesquisar e falei assim, então eu tô vendo que na faculdade o pessoal estuda bastante sobre algoritmos, resolução de problemas, vê a linguagem mais do low level, no nível mais baixo. Então, tudo isso, né, me motivou a olhar, né, a olhar isso tudo e a começar a estudar isso. E aí vem a parte interessante, vem assim, se desencadeia tudo isso. Eu sei que eu estou sendo um pouquinho mais prolongado, só que eu acho que esse ponto é muito importante. Uhum. Que eu comecei a estudar bastante sobre isso, né, de algoritmos, muito a fundo disso tudo, e percebi que é o seguinte, as principais empresas do mercado, né, quando a gente fala as FANGs, no caso, né, Facebook, Apple, Amazon, Google, todas as empresas utilizam o mesmo processo seletivo. Então, é muito comum nas empresas lá de fora também, esse processo seletivo, que ele é em torno dessas resoluções de problemas para poder avaliar a sua capacidade técnica. E aí eu olhei para isso tudo e falei assim, tá, beleza, eu preciso de suprir isso primeiro por mim, né? Porém, eu falei assim, beleza, como é que eu vou ficar bom nisso, né? Porque é uma coisa que eu tive muito, eu tive muito problema no início, eu tive muito bloqueio. Eu falei assim, cara, tomara que eu consiga ficar ok, ficar bom nisso mais para frente. E o jeito que eu consegui fazer isso, né? O jeito que eu consegui me motivar foi justamente trazendo toda essa experiência dos jogos, disso tudo. Eu achei assim um site sensacional que ele gamificava esses problemas, esses coding challenges, isso tudo. Isso me ajudou demais, porque aí virou uma chave na minha cabeça que eu falei assim, olha, eu não preciso de encarar isso daqui como uma tarefa, como coisa chata que eu tenho que fazer, como estudo que eu tenho que fazer. Eu posso ver isso daqui como realmente um jogo. Eu preciso de literalmente fazer um grind nisso daqui para poder conseguir ficar bom nisso. Eu não tenho essa habilidade hoje, mas só que daqui a um tempo, se eu todos os dias for ali treinar, eu consigo ter. E isso resultou, né, em um ponto que eu tenho muito orgulho, né, apesar de eu não achar que é o melhor método de se avaliar um desenvolvedor, só que eu fiquei muito contente de ter conseguido ficar bom nesse processo específico de resolver esses problemas. Então, até por isso que a gente estava até brincando, né? E inclusive até na nossa própria comunidade o pessoal brinca um pouco
sobre isso em relação a mim, porque eles falam que eu sou um pouco estranho porque eu gosto de sofrer, porque a maioria dos desenvolvedores não gosta desse processo, né? E eu faço esses processos seletivos justamente porque eu gosto. Primeiro motivo é porque eu realmente gosto. E segundo, porque eu sinto que se eu não continuar praticando, que eu vou acabar me distanciando disso. E isso, para mim, é o que é uma das coisas que me validou bastante como um engenheiro de software completo. Isso para mim, tá? Isso é uma coisa que eu defini para mim. Então, por causa disso, eu continuo fazendo esse processo seletivo. Sempre que aparece, sempre estou fazendo, dessas empresas grandes. Posso falar com muita felicidade que eu meio que colecionei proposta dessas empresas maiores, quase todas já. Então, eu tenho até um caderninho que eu vou marcando todas ali. Porque eu acho que isso é legal. Isso trouxe para mim um senso também de avaliação desse fim também. Que também vem desse histórico, também vem dessa vivência que eu tive com os jogos, né? Essa questão de chegar ali no final, de ter feito todo esse processo, né, de melhoria e falar assim, pô, como é que eu consigo avaliar agora se isso daqui é válido ou não? Então isso para mim assim foi sensacional, assim, eu diria tranquilamente que assim que os jogos eles contribuíram para minha carreira assim de uma quantia enorme e assim para a maioria dos pais geralmente que vêm e que estão ali vendo o filho jogando, então geralmente falando, pô, sai daí, você não vai ser ninguém se você continuar sentado aí só jogando, etc. Eu discordo disso. Eu acho que não é uma coisa muito simples do tipo assim, se a pessoa julgar, ela vai conseguir converter aquilo ali em algo factível para a vida dela, para a carreira dela. Só que eu acho que ela tem toda essa capacidade. Eu acho que as habilidades que você aprende nesse processo, se elas forem bem utilizadas, assim uma coisa fora do comum. O que foi para mim, o que foi o exemplo justamente para mim, que se não fosse por esse meu costume de já ter entrado lá em um MMO no nível 1 e todo mundo já tá nível 150, e você falar assim, pô, um dia eu vou chegar lá. Se eu tivesse me desmotivado no início falando assim, tá muito longe, tá muito longe de onde eu tô hoje, não vou conseguir, e tivesse desistido no primeiro dia, talvez eu não teria tido essa motivação também de chegar ali nesse mundo que para mim era um mundo completamente diferente. Eu sou formado em economia e relações econômicas internacionais, nada a ver com ciência da computação. Então, assim, é um conhecimento acadêmico que eu não tinha. Eu falei assim, pô, isso aqui é tanta coisa que eu tenho que fazer, é tanta coisa. E se eu tivesse deixado esse pensamento entrar na minha cabeça, eu teria me desmotivado e não teria feito. Então, acho que justamente essa sensação de já ter feito isso nos jogos, já ter feito várias vezes isso nos jogos, falar assim, o nível máximo é esse? Beleza, comecei hoje, daqui X tempo, tamo lá. Então, acho que esse sentimento, se você souber cultivar ele, eu acho que aí ele conversa assim, diretamente com essa questão de alta performance, de chegar, de converter isso em uma habilidade que você vai utilizar em quase tudo na sua vida. Então, quase tudo eu tento gamificar na minha vida por causa disso, porque funciona para mim. Às vezes não funciona para todo mundo, mas só que, pelo menos para mim, eu posso falar com certeza que isso não é um tempo jogado fora. Perfeito, gente. Tá. Arthur, você falou bem, falou tudo. Escutando cada palavra aqui. Inclusive, Felipe Seixas aqui comentou no chat, muito boa essa história do Arthur. Legal, um incentivo para pessoas que não têm formação dev, mas podem tornar-se profissionais na área de software. Muito bom mesmo. E teve uma pergunta aqui do Davi Góes. Aí eu vou direcionar para a Cleo. Cleo também é psicóloga, tá? Então, assim, a gente está falando de geração game, de ser jogador, tudo mais, e às vezes a gente não entende muito bem o que jogos pode me ajudar a me impulsionar numa carreira, ou na minha formação, ou até mesmo na minha ressignificação pessoal. E aí eu já jogo logo em seguida para a Cleo a pergunta do Davi, falando assim, pessoas, na opinião de vocês, qual é o maior desafio para o público gamer geek? Seu áudio? Não, você não tá. Prontinho, ok. Eu acho que essas habilidades elas são desenvolvidas, sem dúvida nenhuma, quando você joga e você desenvolve. Você mencionou aí o fato da minha formação, né, sem psicologia, e isso se relaciona de uma maneira muito direta com jogos, porque a gente cria jogos, né, para
como uma interface com o cérebro do jogador. Essa ideia toda de recompensa, de nível que o Arthur estava citando aí, de evolução, né? Existe um paralelo muito forte entre videogame e vida real nesse sentido, né? De melhoria, E eu acho que essas habilidades, elas foram desenvolvidas. Você joga videogame, você jogou videogame, você está aí antenado nessa linguagem, né? Nessas coisas a serem levadas em consideração. A partir do momento que você tem essa linguagem, aí chega na hora, né, de você ir para o mundo. E a gente ainda vive num mundo que reage a isso das mais diversas maneiras, né? A gente está aí, enfim, como a Liana falou, mudando o mercado, tendo mais empresas que oferecem essas flexibilidades que a gente está mencionando aqui, que estão antenadas com essa nova realidade, né? Essa nova não só a realidade tecnológica, mas essa nova realidade psicológica das pessoas perante a tecnologia, essas habilidades que foram desenvolvidas, o acesso que elas têm a informações e capacidades. Eu acho que o maior desafio para a população gamer é se reforçar perante, né, estruturas mais tradicionais, de mostrar que não, eu consigo jogar videogame e entregar meu trabalho e entregar melhor do que quem não joga, sabe? Eu acho que é você se reafirmar nesse papel, isso que a Helena falou, de, tipo assim, eu me reconheço como alguém de alta performance, né, que é o tema dessa palestra, eu me reconheço como alguém capaz de viver uma vida plena e jogos fazem parte da plenitude da minha vida de acordo com a minha história, né? Então, acho que esse é o maior desafio, a gente conseguir transformar essa exceção, né, em regra, né? Tipo, porque quando a gente fala de geração gamer, a gente pode ir para esses jogos mais cabeçudos que eu e Arthur gostamos, o MMORPG, o FPS, mas assim, geração game, sua mãe, hoje em dia, a chance dela ser gamer é altíssima. Ela deve estar juntando docinho colorido no celular, ou não, ou jogando Call of Duty. Tem mães que são assim também. Não sei qual é o caso da de vocês, mas hoje em dia quase todo mundo tem aí um contato, né, com videogame, tem um contato, e nem todo mundo se reconhece como gamer, né? Enfim, a gente tem volta e meia saindo na televisão, os videogames fazem mal para as crianças, e a pessoa que está assistindo não se reconhece como uma pessoa que usa aquela mídia, que usa aquela linguagem. Então, acho que a gente tem aí, como geração gamer, né, esse desafio de se estabelecer como algo sério, como pessoas capazes de produzir bem e fazer com que outras pessoas se reconheçam como parte do nosso grupo, como pessoas tocadas pelo que a gente fez, sabe? Tocadas pelo que a nossa indústria produziu e tocadas pela maneira como ela influenciou outras indústrias. Hoje você não assiste uma novela. Depois da criação do videogame, você não assiste uma novela como você assistia antes, você não lê um livro como você lia antes. As tecnologias permitiram a criação dessas comunidades para você se interar com pessoas que gostam das mesmas coisas, discutindo os assuntos. Então, hoje, eu acho que esse é não só desafio, né, mas acho que essa é a próxima fase, assim, para usar a linguagem de videogame, essa é a próxima fase. A próxima fase é a gente fazer com que as pessoas todas, não só nós que nos chamamos de gamers, se reconheçam como pessoas capazes de aprender essas habilidades, de entender essa mídia, de levar essa mídia para lugares onde ela ainda não foi. A gente, como a gente estava mencionando, Next Team, a gente criou um jogo para uma plataforma que não é uma plataforma de jogos, e a gente viu o benefício que isso trouxe para a gente, né? A gente gamifica coisas que não eram gamificadas antes. Então, acho que o nosso maior desafio, né, como geração, coletivamente, é esse. E como indivíduo, é jogar o jogo da vida. E acho que é isso que é divertido, né? Nosso maior desafio é jogar. É jogar a vida, passar de fase, é mostrar as habilidades que a gente aprendeu. E acho que, assim, esse é o desafio individual de cada um. Acho que assim, facilita muito esse desafio individual a partir do momento que a gente tem esse coletivo. E é por isso que eu sou muito grata por esse convite aqui da Liana de estar presente nesse evento, porque é isso que cria, eu acho, esse movimento, que cria essa cultura, que cria esse senso de grupo, né? E de tipo, existe essa coisa em comum que liga a gente, né? Que liga quem está assistindo com a gente que está aqui, com quem talvez nem saiba que tem uma conexão com isso. Eu acho que esses são os dois maiores desafios, tanto no nível coletivo quanto no individual. Ok. Só borbulhando aqui coisas, mas pena que nosso tempo está quase acabando. Só vou comentar assim também, responder. Lembra que eu falei da minha história, né, que era mais tradicional e tudo mais? Então, no momento que eu comecei a ter contato com outras realidades, com a diversidade, e comecei a entender a minha representatividade no ambiente, porque, vamos lá,
Ambiente TI, dependendo do setor, o meu setor era basicamente mais homens, né? Héteros e tudo mais. Então, assim, tinha muito machismo, muito preconceito, muito racismo, infelizmente. No momento que eu comecei a sair desse ambiente, comecei a ter contato com novas realidades, muita coisa mudou. E quando eu conheci melhor a área de jogos, fui inserida em 2016, conheci o Pong, eu comecei a perceber que a área de jogos tem muito, muito, muito mais a prover do que simplesmente entretenimento, joguinhos de guerra, de tiros. Eu acabei fazendo mestrado em tecnologias educacionais, minha linha de pesquisa foi jogos na educação, gamificação na educação, desenvolvi, tá, no Unity, em C Sharp aí, ó, a gente adora. Mas a questão é, eu comecei a trazer as estruturas de jogos para a minha vida, para o meu lado. Então, em vez de começar a olhar só o resultado final, eu comecei a valorizar os pequenos passos no meu dia a dia. Quais são as micro recompensas que eu tenho no meu dia a dia? Quais são as tarefinhas que eu tenho no meu dia a dia que eu posso me sentir plena, né? Que me satisfazem. E essas motivações, as pequenas motivações, e na psicologia cognitiva, a Cléo vai dizer que é bem por aí, na psicologia cognitiva a gente trabalha exatamente esses micropassos. Essa parte da recompensa, ela já está nos jogos, ó, há muito tempo. A forma como essa parte psicológica é trabalhada nos jogos já é trabalhada há muito tempo. E se a gente consegue perceber essas regras aplicadas aos jogos e trazer para a vida real, como ela comentou, gente, aí tu consegue o melhor dos dois mundos, satisfazer o seu funcionário e ter alta performance na sua empresa e trazer todos os méritos, né, os louros que você quer para a sua empresa. Gente, eu queria que vocês passassem as redes sociais de vocês, dessem as últimas palavras. Agradecer imensamente esse momento, tá? Agradecer pela participação do Arthur, da Cléo, o pessoal no chat também aí interagindo com a gente. Muito obrigada por esse momento. Cléo, quer dar uma palavra final, suas redes sociais? Ok. Bom, acho que a rede social que eu mais uso hoje em dia, né, para trabalho é o LinkedIn. Vocês podem me achar lá como Cléo Jardim. É o melhor lugar para a gente falar de trabalho. Se vocês quiserem uma interação mais pessoal, onde eu falar, onde é que eu vou fazer palestra, as coisas mais pessoais, aí tem meu Instagram, que é Zedrate. Ele é um Instagram pessoal, majoritariamente, mas às vezes, assim, é aberto, assim, não tem nada muito absurdo lá, não se preocupe. Então é um outro canal de comunicação viável. E tem o meu website para sair ano que vem, mas isso é uma conversa para um outro momento. Mas tem no Itch também, quem quiser, com o mesmo nome do Instagram, a gente pode se comunicar por lá, participar de Game Jam. Eu não tenho participado muito nos últimos tempos, né? Porque, enfim, eu tenho focado meus focos de game design para os jogos que eu sou paga para fazer hoje em dia. Mas eu quero muito voltar. Minha meta para esse próximo ano é voltar a me engajar, agora que eu estou mais gestão, assim. Então é uma coisa que eu quero voltar a fazer. Acho que essas são as 3 redes que eu vou entrar em contato mais facilmente com vocês. A nível de encerramento, eu queria agradecer o convite da Liana, agradecer aí o apoio da Sebrae, da Pong, de todo mundo que está fazendo esse evento acontecer, de vocês que estão assistindo. Assim, uma gratidão muito enorme, porque é um assunto que eu acho que é tão relevante, né, de ter, e assim, na mídia aberta ainda não acontece tanto. Acho que a gente estava falando de desafios, esse é um próximo. Acho que, assim, a gente continuar fazendo esses eventos crescerem, terem mais visibilidade, e o pessoal que está responsável por ele fez um excelente trabalho, e, nossa, assim, olha, quem estiver investindo, não tem nada a ver com isso, mas eu vou falar, quem estiver investindo nesse evento, gente, investa mais, continue fazendo crescer, porque, assim, vale a pena. Então é isso, queria agradecer a todo mundo, continue com a gente lá nas nossas plataformas do Xteam, da Xteam também. A gente tem lá, como eu mencionei, nosso show mensal, né, Xteam em português lá no YouTube. E acho que é isso. Tu. Eu sei que o tempo está aqui curtíssimo, vou ser bem breve. O meu é mais fácil. Você consegue me achar em qualquer rede social como Arthur404Dev. Arthur404Dev. Eu faço lives no YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, em todos os lugares, todos os sábados às 4h30 da tarde. Então, se quiser descobrir mais sobre programação, conversar um pouquinho, carreira, sobre essa questão também de Coding Challenges, eu também ensino lá. Então, é uma comunidade bem legal que está sendo criada. Então, se quiser, consegue me seguir em qualquer lugar com esse mesmo nick. Pode me adicionar em todos os lugares também, perguntar sem problema nenhum. E agradecer a oportunidade, agradecer a todo mundo que assistiu até agora. E eu acho que basicamente é isso.
vou dar o minuto final para a Liana fechar. Agradeço demais. Também gostaria de agradecer ao pessoal que está nos bastidores, né? O Lucas e o pessoal aqui está ajudando bastante a gente. Agradecer também ao Sebrae pelo momento e ao Pong, especialmente, né? Por fazer aí essa integração com tantas pessoas, com tantos momentos incríveis. Gente, a gente vai ter mais coisa aí rolando a parte da tarde, então fica ligado. Vê lá a programação, cola com a gente. Minha rede social, Aliana Macedo, tudo junto, Instagram, tá? Tchau, tchau, gente. Muito bom. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.